Ninguém acredita no segredo dessa história real de vó, que se casou com um milionário traidor. Era uma vez uma pequena cidade do interior, onde o sol iluminava as ruas de paralelepípedo e os segredos sussurrados se misturavam ao vento. Joana, uma senhora de 87 anos, olhava pela janela de sua casa, recordando os dias em que seu coração pulsava forte e cheio de sonhos. Na década de 1950, ela era uma jovem sonhadora, apaixonada por Fernando, um rapaz decidido a conquistar São Paulo. Ele tinha planos grandiosos que queimavam em seus olhos, e seu amor por Joana parecia um combustível para suas aspirações. Mas a vida, em um inesperado reencontro, um momento de paixão, resultou em uma gravidez. A boca do povo não perdoou. Joana, com o coração dividido, acabou casando-se apressadamente com Caetano, um homem charmoso que logo mostrou suas garras. Caetano não somente traiu a confiança de Joana, como também repudiou o pequeno Pedro, que crescia envolto em mentiras e um misto de amor e ressentimento. Agora, décadas depois, as feridas do passado ainda pulsavam. Joana decidiu que era hora de mudar. Ela se separou de Caetano e foi viver com Conceição, sua prima. Uma mulher forte e cheia de vida. As máquinas de costura agora eram suas companheiras, e a cada ponto alinhado ela sentia que reescrevia sua história. Galões, rendas e tecidos se tornaram sua nova paixão. Mas os fantasmas do passado nunca a abandonaram. E então, em uma tarde quente, quando os raios de sol filtravam pelas folhas, Fernando retornou à cidade. De olhos ainda intensos e com um sorriso que a fazia lembrar de um passado épico, ele trouxe uma onda de confusão. O que parecia uma segunda chance a fez hesitar. Não apenas por si mesma, mas pelo bem de Pedro, que estava em uma idade em que a verdade sobre seu pai biológico poderia transformar tudo. Como contar a ele quem realmente era seu pai? O segredo vinha à tona, mas a alta temperatura da revelação queimava sua alma. Momentos de tensão surgiram. Joana via o olhar de Pedro, cheio de dúvidas e incertezas. O garotinho que ela protegera de tudo e todos, agora na beira de uma descoberta que poderia mudar toda a dinâmica de suas vidas. Ela respirava fundo, sentindo seu coração acelerar, mas sabendo que era hora de se libertar das correntes de um passado doloroso. Pedro, você precisa saber, começou Joana, mas as palavras pareciam travadas. O peso do mundo estava sobre seus ombros, enquanto cada letra daquela frase se tornava um arranha-céu de receios. O que se desenrolaria a seguir? E se ele não aceitasse? O que aconteceria quando a verdade sobre Fernando estivesse finalmente exposta e ele visse o olhar que havia dirigido a ela, cheio de amor, agora refletindo uma gama de emoções contraditórias? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Pedro, você precisa saber.
Começou Joana, mas as palavras pareciam travadas. O coração dela pulsava forte, cada batida um eco de insegurança. Ela olhou nos olhos do filho, que a observava com uma mistura de ansiedade e expectativa. O clima estava pesado. O cheiro do ar quente na sala parecia espesso. Mas antes que pudesse terminar, a porta da frente se abriu com estrondo. Um homem alto e robusto entrou, sua presença instantaneamente alterando a atmosfera. Era Caetano, seu ex-marido. Surpresa e raiva misturaram-se no peito de Joana. O que ele estava fazendo ali? O olhar dele era uma tempestade, como se todo o passado e todas as traições estivessem colocadas na balança. Você não deveria ter vindo aqui, gritou Joana, piscando para Pedro, que retrocedeu um passo, confuso. Caetano não tinha espaço na vida dela, não agora. Eu precisei, ele começou, mas a voz dele tremia. Eu vim para um aviso, Joana. Algo que você precisa saber. O pânico que tomou conta de Joana era palpável. O que poderia ser tão importante, a ponto de ele aparecer vomitando ameaças e segredos? Era Pedro quem precisava dela agora. Ele estava perdendo a confiança, preso entre o drama que se desenrolava diante dele. Ele não é apenas um traidor, Caetano prosseguiu. Seus olhos agora fixos em Pedro, com uma tensão que fazia a pele de Joana arrepiar. A verdade é que você nunca soube exatamente quem eu sou. A revelação era um soco. Joana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Que segredos Caetano poderia carregar? Antes que pudesse perguntar, ele olhou para fora da janela. As pessoas estão falando sobre você, sobre mim e sobre Pedro, seu pai biológico. Ele começou de novo, mas seu tom era diferente agora, quase suave, como se esse fosse um tema necessário de ser estudado. Joana se aproximou, a mente girando com medo. O que ele sabia? A expressão de Caetano escureceu. Você não é a única que tem segredos. O nome de Fernando não é o único que deve ser revelado. Existe algo muito pior. Algo que pode destruir a vida do nosso filho. Você precisa ouvir. Pedro, que ouvira um fragmento ou outro, agora parecia uma estátua de choque. Joana respirou fundo, seu estômago se retorcendo. O que você está dizendo? Essa cidade não é o que parece, Caetano prosseguiu. O tom agora ganhando uma intensidade assustadora. Fernando, ele não só saiu daquela vida, como fez um pacto com algo que nem você pode imaginar. E, Pedro, ele pode estar no meio disso. Há pessoas perigosas. Elas estão atrás dele. Você precisa protegê-lo. As palavras dele pareciam absurdas, mas o pânico na voz de Caetano era autêntico. Um nó se formou na garganta de Joana. Como isso poderia ser verdade? Quem eram essas pessoas? E o que Fernando tinha a ver com toda essa bagunça? A sala ficou em silêncio, o peso da revelação inundando todos os cantos. O olhar de Pedro se alternava entre seus dois pais, confuso e perdido. O mundo que ele conhecia, os amores e as brigas, agora eram uma tela borrada, uma pintura grotesca de mentiras. Joana olhou para Pedro, a fragilidade dele quebrando seu coração. O que fazemos agora? Ela sussurrou, uma lágrima escorregando ao longo de sua bochecha. O passado fugidia, agora parecia mais ameaçador do que nunca, e a lógica fugia de seu entendimento. E então, antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor veio da porta. Alguém bateu em uma batida insistente e rápida.
O coração de Joana pulou. Ela sabia que naquele momento tudo poderia mudar mais uma vez. A vida estava prestes a lhes dar um sopro de destruição. E tudo o que ela sabia estava prestes a se desmanchar em um único instante. A porta bateu com força e Joana sentiu seu coração parar. A tensão no ar era palpável, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. Antes que pudéssemos ouvir quem estava lá fora, uma voz familiar e dissonante cortou o momento. "Joana! Sou eu, Maria!" gritou a mulher do lado de fora, sua voz tremendo de urgência. Maria, uma amiga íntima de Joana, desde os tempos de escola, sempre tinha um jeito de aparecer nos momentos mais inesperados. Joana hesitou, mas as palavras de Caetano ainda ecoavam em sua mente como um tambor distante. "Pedro, espere aqui!" Joana disse com um tom firme, ainda sem saber bem o que estava prestes a enfrentar. Ela abriu a porta, os olhos largados pela expectativa. Maria entrou, seu rosto pálido e uma expressão de desespero pintada nas feições. "Joana, você precisa saber. Preciso te contar sobre Fernando." Joana congelou. Fernando? O homem que amava? E mesmo que deslumbrava seus sonhos e que agora fantasiava seu futuro em um emaranhado de medos. Ao perceber que a revelação de Maria poderia, de alguma forma, se entrelaçar aos perigos que Caetano mencionara, seus sentidos estavam em alerta. "Maria, calma! O que aconteceu?" Joana exclamou nervosa. "É sobre o passado dele e o que ele fez. Há meses eu estou tentando te avisar. Ele não é quem você pensa." Maria respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Joana teve um sobressalto. O que mais poderia estar escondido? Ela estava no limiar de descobrir verdades que poderiam acabar com tudo. "Do que você está falando? O que ele fez?" Maria respirou fundo, suas mãos tremiam. Ele está envolvido com pessoas perigosas. Está fugindo de algo muito maior, Joana. Aparentemente, Fernando, ele se envolveu com uma gangue, algo que você nunca poderia imaginar. As coisas que ele fez para se estabelecer em São Paulo. As mentiras. Ele não é o herói que você acredita. As palavras dela foram como um balde de água fria. Joana tropeçou nas próprias emoções. O homem que sempre viu como seu amor verdadeiro agora se tornava um fantasma de quem ela tinha se apaixonado. E Pedro, o que isso significava para ele? Mas antes que pudesse processar tudo isso, a campainha tocou de novo. E dessa vez, sem esperar, um grupo de homens entrou na casa. Máscaras cobriam seus rostos e o olhar deles era de predadores famintos. A sala se encheu de outros gritos e ordens abruptas. "Pegue o menino!" Um dos homens gritou e outro se virou para Joana. "Estamos aqui por causa de Fernando. Onde ele está?" A realidade se distorceu. Joana se sentiu como se estivesse em um filme de terror, sem saída. Ela lançou um olhar para Caetano, que estava imóvel, a expressão de pavor em seu rosto. E Pedro, seu filho, estava paralisado ao lado dela, confuso e aterrorizado. "Cale a boca! Ninguém precisa se machucar! Só queremos encontrar Fernando!" Um dos homens disparou, enquanto seus olhos escaneavam o ambiente. Num impulso desesperado, Joana puxou Pedro para perto de si. "Ele não está aqui! Eu não sei onde ele está!" A voz dela embargada. O tempo parecia estar contra eles. Um dos homens brincou com uma arma, os olhos arregalados de animação. "É melhor você nos ajudar, ou as consequências serão severas." Nesse instante, a mente de Joana trabalhou a todo vapor. Ela percebeu que cada escolha agora precisava ser feita com o cuidado de uma roleta russa.
Seria possível que Fernando fosse, de fato, quem Caetano havia dito? A adrenalina disparou e, em meio ao terror, bem lá no fundo, crescia uma única pergunta: o que mais eu não sei? As revelações se acumulavam como peça de dominó prestes a cair. Em um momento de desespero, o passado andara de mãos dadas com o presente, e tudo poderia acabar em um gritante eco de dor. A cada segundo, a vida de Pedro e a sua própria segurança estava em jogo. Como conseguiria proteger seu filho quando as sombras do passado já estavam batendo a porta? O homem de máscara avançou e o pânico na sala parecia palpável. Joana sentiu que o coração pulsava em seu peito como um tambor frenético. Cada comando que saía da boca daquele intruso a deixava mais assustada, enquanto seu pensamento corria desenfreado. Como pôde a vida dela desmoronar assim, em um estalar de dedos? Por favor, apenas levem o que quiserem. Não machuquem meu filho, implorou. A tensão era insuportável. Pedro olhava fixamente para Joana, seus olhos cheios de medo, enquanto ela o apertava contra si. Mas algo lá no fundo começou a mudar a atmosfera. A porta que Maria havia deixado entreaberta rangeu de novo. E um novo barulho chamou a atenção de todos. Uma figura familiar se destacou no limite da entrada. Era Fernando. Ele estava com uma expressão determinada, mas isso logo se transformou em terror ao enxergar a cena. "O que está acontecendo aqui?" gritou, os olhos arregalados, enquanto os homens mascarados se viravam para encará-lo, suas armas já apontadas. "Fernando, você não deve estar aqui!" Joana gritou, uma mistura de alívio e horror inundando seu coração. Mas o que aconteceria agora? Fernando não fazia ideia do que estava prestes a se desdobrar. "Isso não é a sua casa, garoto. Melhor sair antes que algo ruim aconteça." Um dos homens disse, a ameaça dançando em seu olhar. Mas Fernando cumpriu a ameaça. Ele se adiantou sem pensar e então, quase como um movimento de instinto, puxou da cintura um objeto reluzente. Uma arma. Joana parou. O ar pareceu ficar pesado. "Não, não faça isso!" ela gritou, mas foi tarde demais. Os tiros ecoaram na sala, seguidos por um som ensurdecedor ainda mais alto. Joana fechou os olhos, mas ao abrir, a visão era sombria e confusa. Fernando estava no chão, com um ferimento no ombro. O cenário virou uma bagunça de gritos e pessoas apavoradas. A adrenalina parecia ter derrubado qualquer lógica. "Levante-se!" um dos homens gritou, enquanto Joana se atirava sobre Fernando, cobrindo com seu corpo. "Você não pode matar ele! Ele é inocente!" Mas em meio a essa confusão, Caetano, que parecia ter congelado, de repente começou a se mover. Algo no seu rosto, uma expressão de desespero, de raiva e de algo mais, quebrou a tensão. "Pare, ele não é inocente! Ninguém aqui é inocente!" Sua voz soou como um raio em um céu escuro. Joana congelou. O que Caetano estava falando? Então, ele olhou para Fernando e os murmúrios de um passado inacreditável começaram a se desenrolar. Fernando não é só um amante do passado. Ele é muito mais. "Você achou que era só amor?"
estava muito enganada. Fernando. Você está dentro de algo que não consegue entender. A verdade é que quem você realmente ama não é quem você imagina que é Joana. Caetano olhou para ela com uma intensidade carregada de dor. A sala encheu-se de murmúrios nervosos. Joana não conseguia processar. Do que você está falando? O que ainda não sei? Fernando, ainda no chão, virou o rosto, e havia uma tristeza profunda em seus olhos. Uma peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, e Joana podia sentir. Era como se o mundo ao seu redor estivesse se desmoronando. O silêncio foi rasgado pelo intercalar de suspiros e olhares, enquanto Caetano se preparava para revelar algo que poderia mudar tudo. Ele é o verdadeiro pai de Pedro, Joana. O estalo das palavras foi como vidro quebrando, e o chão pareceu se abrir sob seus pés. Joana se sentiu tonta. O mundo girando, as revelações interligadas formando um nó apertado em sua garganta. Mas como? Fernando, o homem que amava, o homem que havia perdido para sempre, era o pai de seu filho. As máscaras caíram, e cada olhada na sala parecia ser o espelho refletindo o caos que tornara a vida de Joana uma sombra da felicidade que ela imaginava viver. Enquanto o nó em sua garganta apertava ainda mais, uma nova pergunta surgiu. O que aconteceria agora com Pedro? Os homens a olharam e o caos estava prestes a se instalar de novo. Mas a verdade, essa verdade, incendiava o ar como um combustível. Como seria possível reconstruir o que estava prestes a desmoronar, enquanto segredos se misturavam em um mar de mentiras? Joana olhou para Fernando, o rosto pálido, e para Pedro, agora um símbolo de tudo que estava em jogo. O que faremos agora? Sussurrou, o medo se infiltrando mais fundo que nunca. E com isso, tudo parecia estar em suspense, como se a vida dela estivesse prestes a se revelar de maneiras inesperadas. O que mais viria? Joana olhou nos olhos de Fernando, a confusão se acumulando como tempestade. Então, a adrenalina subiu novamente, quando uma explosão de barulho interrompeu o momento tenso. A porta da sala estourou, e uma figura alta, robusta e conhecida entrou, mas não era a que esperavam. Era Pedro! A surpresa ecoou por toda a sala. O menino, completamente fora de si, carregava uma mochila nas costas. Ele parecia determinado, mas apavorado. Mãe, eu escutei tudo! Vi eles vindo! Ele gritou, e o medo na sua voz fez o coração de Joana saltar. Pedro não devia estar aqui. Joana tentou puxá-lo para trás, mas ele já havia alcançado Fernando e, com um gesto rápido, cruzou os braços como se estivesse protegendo o pai. O olhar de Pedro estava cheio de intensidade e Joana sentiu um nó se formar na garganta. Os homens estão atrás de você, o menino continuou. Sua voz tremia de raiva e coragem. A sala estava em um ponto de ebulição e tudo parecia se mover em câmera lenta. Os homens mascarados se voltaram para Pedro, as armas em punho, mas o garoto não se intimidou. Joana podia ver suas mãos tremendo, mas havia algo mais ali. Um brilho determinado em seus olhos. Não vão machucar ele. Ele é meu. Pai, disse Pedro, elevando a voz, a declaração estampada como um manifesto. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. As palavras do menino ressoaram. Uma revelação explosiva
que ecoou nos ouvidos de todos. Fernando, ainda com dor no ombro, pareceu paralisado. Os homens se entreolharam, confusos e apreensivos. Joana não sabia se o que seu filho estava dizendo era verdade ou mentira. Mas a força contida naquelas palavras lhe deu uma faísca de esperança. Pedro, você não sabe o que está dizendo. Ela tentou gritar, mas algo no olhar do garoto a fez hesitar. Não, mãe, ele é meu pai, Pedro insistiu, virando-se para Fernando. Eu sempre soube que havia algo de especial entre vocês dois. Foi como um raio que partiu o chão. As máscaras quebraram e a tensão na sala estava prestes a explodir. Joana se viu no meio de um vendaval de emoções, seu coração lutando contra a lógica. Pedro não era assim. Joana tentou de novos argumentos, mas de repente um dos homens se adiantou. É melhor você parar de falar, garoto. Você não entende o que está em jogo. Mas Pedro não se intimidou. Eu entendo sim. Vocês não eram para estar aqui. Vocês acham que podem entrar na vida da gente assim? A bravura do garoto era de tirar o fôlego, e a sala parecia eletrocutada pela intensidade da cena. Um dos homens mascarados, o que parecia ser o líder, deu um passo à frente. Está na hora de todos vocês compreenderem a verdade. Aqui, as mentiras têm um preço. Ele puxou uma pasta do bolso e jogou sobre a mesa. Documentos e fotos se espalharam. Fernando, você consegue esconder seus segredos por muito tempo. Essas provas precisam ser reveladas. Joana olhou para as imagens que agora se espelhavam no chão. Ela se agachou e pegou uma foto específica, seu coração disparando. Era Fernando, mas não só. Ao lado dele havia outra mulher e um menino. Um menino que, com um pingo muito distinto, se parecia com Pedro. O que é isso? A voz de Joana tremia enquanto seus olhos correram pelas páginas. O choque tomou conta dela. As palavras de Caetano ecoaram na sua mente, misturadas com essas novas evidências. Fernando, o homem que ela amava, o homem que pensou conhecer, tinha um passado que estava prestes a desmoronar sobre eles. Você não sabe o que está acontecendo, Joana. Eu só queria proteger vocês. Fernando finalmente falou. Sua voz era um rugido de dor e desespero. O olhar dele atravessou a sala. E Joana começou a entender que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. Proteger como? Suas palavras saíram como um sussurro. Um fio de esperança se perdendo na confusão. Você estava escondendo nosso filho de mim? Pedro, ouvindo tudo nervoso, olhou para Fernando. É verdade, ele também é meu irmão. Um silêncio mortal envolveu a pequena sala. Sentiu o chão se abrir sob os pés. Tudo o que acreditou conhecer estava desmoronando. E agora a única coisa que restava era uma pergunta incompleta no ar. Como tudo isso é possível? Os homens mascarados trocavam olhares nervosos e o líder se inclinou. Sua família é mais complicada do que você imagina, Joana. E o que queremos é tudo. O seu passado e o do seu filho. Porque é só o começo. Veremos até onde vocês estão dispostos a ir. O que mais viria? A vida deles estava à beira de um abismo que parecia se abrir cada vez mais a cada nova descoberta. A realidade que conheciam estava prestes a mudar para sempre. E enquanto tudo girava em um turbilhão, Joana sentiu que
O que estava prestes a acontecer poderia mudar para sempre o destino de todos. Joana olhou para Fernando, a confusão se acumulando como tempestade. Então, a adrenalina subiu novamente quando uma explosão de barulho interrompeu o momento tenso. A porta da sala estourou e uma figura alta, robusta e conhecida entrou, mas não era quem esperavam. Era Pedro. A surpresa ecoou por toda a sala. O menino, completamente fora de si, carregava uma mochila nas costas. Ele parecia determinado, mas apavorado. "Mãe, eu escutei tudo! Vi eles vindo!" ele gritou. O medo na sua voz fez o coração de Joana saltar. "Pedro, não, você não devia estar aqui!" Joana tentou puxá-lo para trás, mas ele já havia alcançado Fernando e, com um gesto rápido, cruzou os braços, como se estivesse protegendo o pai. O olhar de Pedro estava cheio de intensidade e Joana sentiu um nó se formar na garganta. "Os homens estão atrás de você!" O menino continuou. Sua voz tremia de raiva e coragem. A sala estava em um ponto de ebulição e tudo parecia se mover em câmera lenta. Os homens mascarados se voltaram para Pedro, as armas em punho. Mas o garoto não se intimidou. Joana podia ver suas mãos tremendo. Mas havia algo mais ali. Um brilho determinado em seus olhos. "Não vão machucar ele! Ele é meu pai!" disse Pedro, elevando a voz, a declaração estampada como um manifesto. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. As palavras do menino ressoaram. Uma revelação explosiva que ecoou nos ouvidos de todos. Fernando, ainda com dor no ombro, pareceu paralisado. Os homens se entreolharam, confusos e apreensivos. Joana não sabia se o que seu filho estava dizendo era verdade ou mentira, mas a força contida naquelas palavras lhe deu uma faísca de esperança. "Pedro, você não sabe o que está dizendo!" Ela tentou gritar, mas algo no olhar do garoto a fez hesitar. "Não, mãe, ele é meu pai!" Pedro insistiu, girando-se para Fernando. "Eu sempre soube que havia algo de especial entre vocês dois." Foi como um raio que partiu o chão. As máscaras quebraram e a tensão na sala estava prestes a explodir. Joana se viu no meio de um vendaval de emoções, seu coração lutando contra a lógica. "Pedro, não era assim!" Joana tentou de novos argumentos, mas de repente, um dos homens se adiantou. "É melhor você parar de falar, garoto. Você não entende o que está em jogo." Mas Pedro não se intimidou. "Eu entendo sim. Vocês não eram para estar aqui. Vocês acham que podem entrar na vida da gente assim?" A bravura do garoto era de tirar o fôlego, e a sala parecia eletrocutada pela intensidade da cena. Um dos homens mascarados, o que parecia ser o líder, deu um passo à frente. "Está na hora de todos vocês compreenderem a verdade. Aqui, as mentiras têm um preço." Ele puxou uma pasta do bolso e jogou sobre a mesa. Documentos e fotos se espalharam. "Fernando, você consegue esconder seus segredos por muito tempo. Essas provas precisam ser reveladas." Joana olhou para as imagens que agora se espelhavam no chão. Ela se agachou e pegou uma foto específica. Seu coração disparando. Era Fernando, mas não só. Ao lado dele havia outra mulher e um menino. Um menino que, com um pingo muito distinto, se parecia com Pedro. "O que é isso?" A voz de Joana tremia enquanto seus olhos correram pelas páginas. O choque tomou conta dela. As palavras de Caetano ecoaram na sua mente, misturadas com essas novas evidências. Fernando,
o homem que ela amava, o homem que pensou conhecer, tinha um passado que estava prestes a desmoronar sobre eles. Você não sabe o que está acontecendo, Joana. Eu só queria proteger vocês. Fernando finalmente falou. Sua voz era um rugido de dor e desespero. O olhar dele atravessou a sala e Joana começou a entender que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. Proteger como? Suas palavras saíram como um sussurro, um fio de esperança se perdendo na confusão. Você estava escondendo nosso filho de mim? Pedro, ouvindo tudo, nervoso, olhou para Fernando. É verdade? Ele também é meu irmão? Um silêncio mortal envolveu a pequena sala. Joana sentiu o chão se abrir sob os pés. Tudo o que acreditou conhecer estava desmoronando, e agora a única coisa que restava era uma pergunta incompleta no ar. Como? Como tudo isso é possível? Os homens mascarados trocavam olhares nervosos e o líder se inclinou. Sua família é mais complicada do que você imagina, Joana. E o que queremos é tudo. O seu passado e o do seu filho. Porque é só o começo. Veremos até onde vocês estão dispostos a ir. Mas antes que alguém pudesse responder, um clarão preencheu a sala. A porta explodiu de novo e uma figura imponente entrou. Era Carlos, o irmão de Caetano, e ele não estava sozinho. Atrás dele, uma equipe de policiais armados surgiu como ondas do mar, tomando conta de cada canto da sala. Polícia, mãos para cima! Carlos gritou, enquanto as armas dos homens mascarados se viravam rapidamente. Joana ficou sem palavras. A reviravolta tinha tomado conta de tudo. Carlos apontou para Fernando com um olhar de desdém. Você não tem para onde correr agora, seu mentiroso. Já sabemos de tudo. Pedro olhou de um homem para outro, sua expressão confusa. O que está acontecendo? Enquanto Joana sentia o mundo girar, as peças do quebra-cabeça estavam se movendo, formando um quadro que ela nunca imaginou. A tensão subiu como um vapor quente. A verdade estava prestes a desmoronar tudo o que conheciam até ali. Mas a explicação de Carlos era uma bomba prestes a explodir. O que mais vinha à tona? O que mais estava escondido sob a superfície da vida deles? Joana, na borda do desespero, apenas conseguia pensar. O que mais eu não... Sei! Joana estava paralisada, a tensão invadindo cada canto da sala. Carlos, o irmão de Caetano, cortou o silêncio, mas seu olhar estava fixo em Fernando, como se quisesse acabar com a farsa de uma vez por todas. Você não tem pra onde correr agora, seu mentiroso! Já sabemos de tudo! Os homens com máscaras trocaram olhares, mas os olhos de Joana estavam fixos em Pedro. O menino parecia determinado, mas a preocupação crescia em seu peito. Aquelas palavras poderiam custar suas vidas. Mãe! Mãe! Vamos sair daqui! Gritou Pedro, sua voz ecoando em meio ao caos. Joana tomou um passo à frente. Não! Não vamos a lugar nenhum até que tudo isso acabe! A mistura de medo e coragem encorajou Pedro. Mas a realidade estava mudando diante deles. Carlos ergueu uma arma. Sua expressão séria. Fernando, pode fechar sua boca. Diga pra ela a verdade, agora! E foi nesse instante que o chão sob os pés de Joana começou a tremer. Era como se uma onda de choque tivesse varrido a sala e o alicerce de sua vida estivesse se desmoronando. Fernando, mesmo ferido, aparentemente reconheceu a gravidade da situação. Ele se afastou lentamente, os olhos cheios de dor e arrependimento. Carlos, por favor, eu nunca quis que isso acontecesse. Ele hesitou, mas suas palavras pareciam em vão. E então, em um momento de desespero, ele olhou para Joana. Joana, eu preciso te contar a verdade.
Você não sabe quem eu realmente sou. Ela estava prestes a mais uma vez abrir a boca, mas um grito afônico cortou o ar. Parem! Todos vocês! Era Maria, entrando como um furacão, sem aviso, seu olhar frenético. O que está acontecendo aqui? Sua súbita presença atraiu todos os olhares. Mas o que veio a seguir foi chocante. Maria se posicionou como uma muralha entre os homens e a família. Eu sei sobre o passado de Fernando e como isso se entrelaça com o que você, Caetano, tentou esconder. Ela respirou fundo, seu corpo tremendo. Ele tem um filho, Joana. Um filho que não é Pedro. O coração de Joana parecia ter parado. Era difícil processar aquelas palavras, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre ela. O quê? O que você está dizendo, Maria? A incredulidade tomou conta do ambiente. Seu filho não é o único que você deve proteger. O outro menino está em perigo. E ele... A voz de Maria falhou, mas um breve olhar nos olhos de Fernando fez tudo se encaixar. Ele é meu irmão, gritou Pedro, olhando entre Maria e Fernando, sua voz cheia de raiva. Por que não me contaram? Eu sempre soube que havia algo diferente. Os homens mascarados estavam em choque, observando a cena se desenrolar. O líder começou a se impacientar. Chega! Isso não é momento para histórias de família. Fernando, precisamos do que temos que tomar. Mas Fernando encarou Carlos, agora com um semblante determinado. Uma coisa é esconder o passado. Outra, totalmente diferente, é saber que duas vidas podem ser destruídas porque o orgulho de um homem não deixa as verdades emergirem. A verdade agora era uma tempestade e tudo estava prestes a desmoronar. Com um movimento rápido, Carlos puxou uma pasta de documentos da bolsa e a jogou no chão. Olhem para isso! As provas da conexão de Fernando com a gangue. E vocês acham que isso é tudo? Fernando nunca saiu de São Paulo. Ele estava por aqui o tempo todo. E tem uma conexão com tudo isso. O silêncio na sala era ensurdecedor. Joana não sabia mais em quem acreditar. As peças eram tantas e tão confusas. Quem mais está envolvido? Ela insistiu, começando a mudar sua percepção. Me diga a verdade! A tensão cresceu, mas então um tiro disparou. O barulho foi ensurdecedor e um dos homens caiu, atingido. O pânico tomou conta e todos começaram a se mover, tentando escapar da confusão. A cena virou uma pintura de caos. Gritos, movimentos rápidos e mais disparos. Joana segurou Pedro firme, mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, viu Carlos ser atingido. Ele caiu, a expressão de dor congelada no rosto. E com isso, a sala mergulhou no desespero total, enquanto as verdades começavam a se entrelaçar como segredos. E cada revelação parecia ser mais devastadora que a anterior. Vamos! Joana gritou, puxando Pedro em direção à saída. Mas Maria assegurou. Não! Isso é só o começo, Joana. A verdade está prestes a espiar. E você precisa saber antes de saírem. E enquanto as palavras de Maria se desenrolavam nos ouvidos de Joana, o caos se transformava em um turbilhão de emoções e dúvidas. O que mais viria à tona? O que mais teria que saber? O verdadeiro horror estava apenas começando. Joana estava parada, o coração batendo rápido, como se quisesse sair pela boca. Maria havia acabado de dizer que Fernando não era só um amor do passado, mas algo muito mais complicado. A sala estava um caos, palavras atravessadas, olhares chocados e a tensão era quase palpável. Ela se virou para Fernando,
procurando respostas. Seu rosto mostrava dor e confusão. O que você escondeu de mim? Ela sussurrou, cada palavra saindo. Como se a vida dela dependesse disso, Fernando, com os olhos cheios de arrependimento, hesitou. Joana, eu só queria te proteger. O passado é pesado e eu fiz escolhas. Eu não sabia que isso poderia voltar. Os homens mascarados estavam distraídos com a entrada da polícia. Suas armas ainda preparadas, mas a incerteza estava os consumindo. Fernando, conta logo! A urgência na voz de Carlos ecoou em todos. Seus olhos aflitos permaneciam fixos no rosto do amigo. E então, em um momento que parou tudo, uma explosão à distância fez a casa tremer. O chão vibrou e um grito irrompeu. É uma emboscada! Gritou um dos homens. Um pânico tomou conta quando a porta dos fundos se abriu com um estrondo e... várias pessoas armadas invadiram o local. Eram membros de uma gangue rival, com rostos cobertos e broncas nos olhares. Peguem eles! Não deixem ninguém sair! Um dos homens gritou enquanto todos corriam desordenadamente. Joana segurou firme a mão de Pedro, sentindo o corpo dele tremer. O garoto olhou para ela, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Fiquem perto de mim, ela disse, puxando-o para um canto. O desespero crescia e a sala se transformou em um frenesi de gritos e caos. Fernando tentou se levantar, mas uma dor cruel pareceu imobilizá-lo. Ele olhou para Joana, os olhos cheios de lágrimas, como se sua fraqueza fosse a sua maior culpa. Foi quando Joana percebeu algo diferente. Em meio à confusão, um brilho metálico chamou sua atenção. Era uma pistola caída no chão. Alguém disparou. Pedro gritou. E a silhueta de Maria levou um tiro, atingida com brutalidade. O impacto fez Joana paralisar. O grito que escapou de sua boca foi horrendo, como se uma faca tivesse cortado sua alma ao meio. Maria! Não! O tempo pareceu congelar. A figura de Maria tombou. O desespero tomou conta de Joana. A sala parecia girar ao redor dela. A realidade se distorcia enquanto segurava Pedro, sentindo o peso da perda como uma âncora. O que estava acontecendo? Porque tudo desmoronava. Em um momento, enquanto Fernando gritava pela amiga, a dor tomou seu lugar. E a confusão se transformou em um turbilhão de verdades não ditas. E... então, em meio à gritaria, um homem alto saiu das sombras. Ele não era um mascarado, mas uma pessoa familiar. Era Caetano, o ex-marido de Joana. Seu sorriso era cruel e omisso. Querida Joana, você pensou que poderia escapar de tudo isso? Ele disse com uma voz fria. O choque percorreu a sala. Eu sempre soube onde você estava, o que fazia, e a verdade é que você e eu temos mais em comum do que imagina. O olhar de Joana se encheu de horror. O que ele queria dizer com aquilo? Pedro, fique atrás de mim! Joana gritou, a mão tremendo ao redor da cintura do garoto. Caetano deu um passo à frente e uma expressão de vingança se formou. Você ainda... não sabe, mas eu não só sou seu passado, sou também seu futuro. Se você souber jogar suas cartas direito. Cada palavra dele era um veneno. Então, um tiro disparou pela sala, que fez todos silenciarem. E o coração de Joana parou ao perceber que não era um tiro comum. Era a confirmação do que agora ecoava. Fernando, sem pensar, se jogou na frente deles e foi atingido. Seu corpo caiu e a sala se transformou em um grito coletivo. A adrenalina disparou e o choque foi brutal. Joana se viu em um cenário de horror. Para onde correr? O que fazer?
A verdade sobre Fernando? Sobre Caetano? A verdade era agora um quebra-cabeça. E toda essa confusão parecia uma armadilha sem saída. Cruzavam sua mente. E o que mais poderia acontecer ali? Enquanto a luz do dia entrava pela janela, iluminando o caos, a única certeza que Joana tinha era de que o mundo dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ela encarou a cena e se perguntou: o que mais pode acontecer? Como isso tudo vai acabar? A sala tremia com a explosão. Joana estava paralisada, o peito acelerado, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Fernando, caído, ainda tentava respirar, enquanto o pânico se espalhava como fogo em uma palha seca. Pedro, com o olhar perdido em meio ao caos, estava a um passo de desabar. Mãe, ele não pode morrer! Não agora! O grito do garoto cortou o ar. Joana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés e o mundo se tornasse um borrão. Não, Pedro! Fique perto de mim! Gritou Joana. Mas a verdade era que o perigo estava se transformando mais rápido do que ela conseguia acompanhar. Enquanto a fumaça se dissipava, uma sombra apareceu na porta. Era Caetano, seu rosto marcado pela malícia e um sorrisinho que deixava Joana arrepiada. Você realmente achou que poderia escapar de tudo isso? Ele se aproximou e a tensão na sala parecia aumentar a cada passo. Joana sentiu o sangue ferver. O que você quer, Caetano? O que você fez? Um eco ressoou. Caetano tinha suas próprias motivações e, assim como uma cobra, estava pronto para atacar. Acho que é hora de revelar a você e ao pequeno Pedro o que realmente aconteceu. Nossa vida nunca foi o que pareceu. Joana prendeu a respiração. O que você quer dizer? O que você está escondendo? E se eu te dissesse que tudo isso foi uma grande armadilha para gerar caos? O que você chamava de amor, Joana, era só um jogo. A afirmação de Caetano fez sua voz ecoar na sala. Ele levantou a mão, gesticulando dramaticamente. Fernando sempre soube. Ele nunca saiu desse jogo. O que você precisar saber é que ele não me importa mais. Chega, Caetano! Gritou Maria, ainda caída no chão. Sua ferida ardia, mas a determinação no olhar emanava força. Você não tem ideia do que começou. Esse jogo não é só seu, ela disse, enquanto tentava se levantar. A tensão aumentou e então, de repente, tudo se transformou novamente. Um grito ecoou e um novo homem entrou descontrolado, derrubando a porta. É Henrique, o marido de Maria, com uma expressão de desespero. Maria, eu não sabia que você estava aqui! Ele correu até ela, mas seus olhos logo se fixaram em Caetano. O que você fez? O que você está fazendo? As peças desse quebra-cabeça se juntavam, mas as soluções pareciam se distorcer. O clima estava insuportável e cada figura ali tinha um fio de conexão. Joana sentiu um nó se formar na garganta quando percebeu o que Caetano realmente queria: poder. Vocês todos estão jogando com vidas, mas aqui, neste jogo, eu sou o vencedor, Caetano anunciou, e nesse momento a sala inteira parecia segurar a respiração. Ele levantou a mão. Um objeto prateado brilhava sob a luz. Tudo isso foi por causa deste documento. Um testamento que diz que, na verdade, esta propriedade é minha. Não pode ser, Maria gritou. A realidade parecia cinza. Você não pode ser o verdadeiro dono. E não só isso, Caetano disparou, um sorriso sádico no rosto. Ele também inclui a herança de Pedro. Isso mesmo! Todos podem ficar com o que desejam, mas Pedro é a chave para a minha fortuna. O ambiente se transformou em um turbilhão. Joana estava em choque. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. O que mais escondia? Como tudo isso se entrelaçava.
Pandemônio se instalou, enquanto a verdade atingia Joana como um golpe. E se eu não deixar você levar nada, Caetano? Eu vou lutar por Pedro! A coragem dela crescia, mas o medo estava presente. Mas antes que pudesse responder, um novo som ecoou pela casa. Mais tiros, mais gritos. A polícia! Uma corrida desenfreada! A sala se transformou em um mar de caos. Joana sentiu o tempo parar novamente. O olhar de todos se tornou intenso. Ela se deu conta de que o que havia descoberto poderia mudar seus destinos. Seria possível alguém se recuperar de Joana era de que nada seria como antes. E com o eco dos tiros, novas suspeitas nasciam. O que mais estava por vir? O caos se instalou na sala. A dor de Maria e o desespero de Fernando pareciam reverberar nas paredes, enquanto Caetano, com suas palavras traiçoeiras, quase riu de todo aquele desespero. Joana sentiu seu mundo desmoronar. Como tudo tinha chegado a esse ponto? E o que mais poderia acontecer? Isso não pode estar acontecendo, gritou Joana, a voz embargada. Pedro segurou sua mão com força, os olhos brilhando de medo. Mãe, o que ele quer dizer com isso? As revelações voavam como flechas, mas o som do tiroteio ainda ecoava nos ouvidos de Joana. Caetano, você não pode ser! Sério? Ela vociferou. E a cada segundo um nó se formava em sua garganta. Mas então uma explosão surreacerrou e a casa tremeu de novo. Um grupo de policiais invadiu o ambiente, pistolas em punho, os rostos determinados. Polícia, todos no chão, gritou um agente. E a sala virou um frenesi de movimentos rápidos. Joana puxou Pedro em segurança atrás dela. Fiquem atrás de mim, ordenou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Aquela figura central, aquela vida cheia de segredos, estava se revelando através das escolhas horríveis que Caetano fazia, buscando o controle a qualquer custo. Em meio à confusão, Fernando, ainda ferido, levantou a voz. Vocês não sabem o que essa cidade esconde. Caetano está conectado a coisas muito piores do que... Podem imaginar! Os policiais avançaram em direção a Caetano, mas ele sorriu, uma expressão sorrateira nos lábios. Ah, mas eu sou seu aliado, não um inimigo. Joana, você precisa entender. Tudo o que fiz foi por amor. Amor? Ela retrucou, incredulidade brilhando em seus olhos. Amor é cuidar, e você clandestinamente me tirou Lucas da minha vida. Você não sabe o que é amor. Enquanto as tensões aumentavam, o líder dos policiais se aproximou com uma expressão autoritária. Seus crimes estão expostos, Caetano! Não há como escapar! E a cena se transformou em um embate com gritos e ordens. No meio da confusão, Joana olhou para Pedro, buscando um brilho de encorajamento nele. Não se preocupe, meu filho. Estaremos seguros. Mas as dúvidas ainda estavam presentes, enquanto os homens de Caetano eram algemados e levados. Quando a poeira começou a assentar e os gritos se transformaram em murmúrios de alívio, um silêncio tenso pairou. Maria, em uma tentativa de se levantar, falou com fraqueza. Joana, precisamos conversar depois sobre tudo isso. Joana sentiu. Mas o verdadeiro peso da revelação ainda permanecia. A verdade, embora visível agora, parecia difícil de agarrar. Eu não sei o que virá a seguir. O que aconteceu com Lucas? A história não acaba aqui. A atmosfera estava carregada e as sombras do passado ainda ameaçavam. Fernando, recuperando um pouco do jeito, olhou para ela com intensidade. Nós vamos descobrir tudo isso juntos, Joana. Juntos estamos mais fortes. E com essas palavras, Joana sentiu um pequeno conforto surgir, uma fagulha de esperança no meio do conflito.
Era claro que muitas verdades ainda precisavam ser desvendadas e que seriam obrigados a enfrentar um futuro incerto. Mas com Pedro ao seu lado e a energia renovada em sua própria determinação, sabia que não lutava sozinha. Agora, vamos sair daqui, disse Joana, guiando Pedro. As perguntas ainda borbulhavam, mas a força dela brilhava através da dor. Essa era apenas a primeira parte de um longo caminho a ser trilhado. A vida tinha muitos outros segredos a revelar. E antes que a cena se apagasse, numa eternidade de esperanças e incertezas, uma mensagem final ecoou na mente de Joana. Haverá mais a descobrir. E ela estava pronta para enfrentar. Isso! E agora vamos ao que realmente importa. Se você chegou até aqui, foi porque essa história te envolveu. E eu preciso muito do seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E por favor, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este canal crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Eu adoro saber o que vocês acham. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da construção dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Vamos lá!